Fala pessoal, como é que tá vocês? Tudo na paz? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. E hoje eu não vou estar falando sobre pedais, pedaleiras, equipamentos, guitarra, nada. Hoje eu quero falar para vocês a respeito de postura de músico cristão. É um bate-papo, eu vou tentar ser o mais sucinto possível e trazer essa reflexão a vocês. Qual o papel que um músico cristão deve ter frente ao seu ministério, frente ao evangelho, frente à igreja, frente à sua banda? Qual a diferença que ele tem de um pastor? Se a gente for parar para analisar rapidamente, o pastor, segundo a Bíblia, é uma pessoa levantada por Deus para apacentar as ovelhas, né? A vida de um pastor, até o próprio nome, a própria classificação como pastor, ele veio de uma origem dos pastores mesmo da época, que eles tinham a função de estar apacentando as ovelhas, os animais. E as ovelhas, como animais, sempre foram animais dóceis, né, que estão sempre sujeitos a uma liderança, um líder, que de fato é o homem, o pastor. E o Senhor sempre usou essa analogia para trazer a importância de um pastor frente às suas ovelhas, que somos nós. E quando um pastor ele erra, ele compromete totalmente as suas ovelhas. Essas ovelhas são dispersadas, essas ovelhas normalmente são feridas pelo inimigo, essas ovelhas podem ser mortas, né, pelo lobo e mortas pelo pecado. O pastor ele tem uma função muito importante no corpo de Cristo, no ministério de Cristo. Mas eu não quero falar aqui do pastor, eu quero trazer ele como uma analogia para que, de fato, será que o músico não tem uma importância tamanha como o pastor tem? Se a gente for falar bem sucintamente, bem superficialmente sobre o papel da música na Bíblia, né? As batalhas que o povo de Israel teve contra os seus inimigos, o exército ele era organizado, né, por tropas que iam à frente, tropas de inteligência, sempre bem estruturado. E no meio dessas tropas ia uma tropa de levitas que andavam no meio da tropa dos guerreiros, que iam estar ali batalhando com sua espada, seus escudos, suas lanças. E a função deles era apenas tocar músicas de louvor e de adoração ao Senhor. E aquilo ali eles acreditavam, e nós constatamos na Bíblia que muitas vitórias vieram. As vitórias não vieram somente da música, mas também do trabalho pesado daqueles que se arriscavam confrontando corpo a corpo o inimigo. Mas o exército de Deus, o exército de Israel, sempre ganhavam as lutas quando estavam alinhados com o Senhor. E a música sempre esteve presente com Deus. Os próprios anjos eram regidos pelo maior do nosso inimigo hoje, que é o anjo caído, Lúcifer, o diabo. O diabo era o regente da orquestra do Senhor. Ele é o maior entendedor e especialista de música. E ele era classificado numa região celestial de alta patente no exército de Deus. Ele era o líder da orquestra do Senhor. Então, o diabo ele é o maior especialista da música, vamos dizer assim. Ele era o regente, ele hoje é o anjo caído. E Deus se preocupa tanto com a música que ele tem anjos específicos para a música. Que anjos que se preocupam somente em tocar músicas de adoração a Deus. E os nossos cultos hoje, eles são basicamente regidos de palavra e de música. Basicamente todas as igrejas evangélicas têm um ministério de louvor, tem um líder de louvor. Hoje o mercado gospel são regidos por bandas evangélicas gospel. Ministério de louvor que tiveram sucesso e saíram das igrejas e hoje ganharam os mercados do Brasil afora. E até no mundo, quem sabe. Somos muito influenciados pelas músicas americanas, músicas de fora, estilos musicais.
Somos muito influenciados pelo que o mercado gospel tem trazido para a gente. E o mercado gospel tem influído de uma maneira tão incisiva no povo cristão. E o mercado gospel ele tem lucrado mundos e fundos com isso. Só que nesse meio termo, pessoal, as pessoas, os músicos, nós músicos, eu me incluo disso também, estamos perdendo a nossa essência. O profissional tem dado lugar ao amador. Amador eu falo aqui, pessoal, de músico que faz porque ama. O músico que se dedica ao seu dom, o seu sacrifício de estudo, tudo aquilo que o Senhor concedeu a ele por meio do seu suor também, né? Porque a gente não pode, é inegável dizer que nós músicos também não lutamos, não exercitamos, não estudamos para isso, mas de fato todo esse princípio vem de Deus. E muitos de nós às vezes não queremos tocar de graça, não queremos ter uma vida de devoção para o Senhor, de busca, de entendimento da palavra, de conhecimento de Bíblia, para ter de fato o temor que precisamos ter. Esse temor que eu quero perguntar hoje a vocês e quero trazer a reflexão. O mercado ele tem massacrado músicos de igreja. O mercado ele tem moído pessoas que começaram com seus dons, com a música fazendo por amor e hoje faz dela uma fonte de vida, que é inegável isso, a gente precisa respeitar bastante. Mas precisamos ter o temor do Senhor até para trabalhar nisso. Pastores eles ganham dinheiro ministrando para igrejas, sim. Eles precisam, até a própria palavra dá um respaldo para isso para eles. A própria palavra também dá respaldo para a música também ter salário. Mas não é essa a questão. O que eu quero dizer é que em meio a todo esse caos, em meio a toda essa confusão, o inimigo ele tem tido sucesso em nosso meio. O diabo ele tem conseguido acabar com o temor dos músicos frente à igreja, frente a Deus. Muitas pessoas hoje, por conseguir uma excelência na sua técnica, na sua maneira de executar seu instrumento, ela tem recebido adoração. O músico, o ministro de louvor, o cantor, vamos dizer assim, por sua bela voz, por sua excelente banda, tem recebido adoração. E Deus abomina esse tipo de atitude. E eu quero fazer uma analogia em relação a isso, é o seguinte. Se a gente for ver, se a gente for parar para se atentar à questão do iceberg no mar. O iceberg ele só tem a sua ponta para o lado de fora, a sua geleira que fica do lado de fora. É só apenas 10% daquilo que está imerso debaixo dos oceanos, debaixo das águas. E o que Deus se preocupa, pessoal, não é com os 10% somente que está à mostra. Os 10% que eu falo aqui é a música pronta. É o ato de você subir num palco ou num púlpito para poder executar essa adoração a Deus. Aquilo que é visto. O que o Senhor se preocupa, o que o Senhor valoriza muito mais são os 90% que estão escondidos dos holofotes. Os 90% que estão na sua busca por conhecimento da palavra, na sua busca por santidade, na sua busca em Deus por ser uma pessoa melhor, para ter um coração quebrantado, para ter um alinhamento com Deus dentro daquilo que você se colocou e se prontificou a fazer. E que o Senhor, pela graça e misericórdia, vem lhe capacitando, ou já lhe capacitou. Então essa é a minha reflexão que eu quero trazer hoje para vocês. E falar, de fato, que isso tem acontecido não só pela obra do inimigo, né, por meio do sistema corrupto, do sistema tenebroso, que é ofuscado cada vez mais pelo dinheiro, por Mamon, que tem recebido adoração, que tem corrompido muitos e muitos músicos, principalmente os jovens que têm começado agora e que têm um dom diferenciado dos demais.
mas também pela falha de pastores que se omitem muitas vezes a fazer um discipulado de um músico, de questioná-los a respeito deles quanto à vida. Muitos pastores, eles são de fato, como é que eu posso dizer, Senhor? Eles são subordinados ao músico. Como assim, um pastor subordinado ao músico? Porque tem muitas igrejas, pessoal, que o pastor ele precisa se dobrar à vontade de um músico mimado. Porque se não tiver o músico, o culto não acontece. E para que o culto fique lindo, que tenha arrecadações de dízimo, né? Precisa ter um bom louvor. E para isso, o pastor coloca qualquer pessoa ali em cima para subir no púlpito. Muitos pastores pagam a profissionais porque não tem pessoas com temor, pessoas com amor para fazer a obra. Então acaba que a nossa classe ela fica corrompida, ela se corrompe dentro do próprio sistema religioso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitos pastores ele têm perdido as suas autoridades por conta de rebeldias de músico. Muitos pastores eles têm perdido a sua autoridade por eles mesmos se sujeitarem a isso. E você vê que é um sistema tão cruel, um sistema tão massacrador, um sistema tão sujo, esse sistema religioso, que às vezes o pastor se sujeita a isso para que apenas tenha um bom culto, um culto com boas músicas, mas esquece da essência, de fato, que precisa ter, que é o amadorismo. Mas o amadorismo é fazer coisas ruins? Não. O amadorismo é fazer coisas porque você ama fazer, porque você dedicou a sua vida a prestar um culto a Deus por meio da música, por meio da ensinação da sua palavra. E o próprio Paulo, ele fala na sua mensagem na Bíblia que a gente precisa estar, de fato, evangelizando em todo momento, se necessário for com palavras. Que vida nós estamos tendo, músicos? Quantos músicos a gente encontra em igrejas que assim que acaba de tocar, vem para a porta da igreja para ficar batendo papo, ficar atrás de conversinha paralela, ficar atrás de conversar com menininhas e conhecer, já armar esquema para depois do culto. Quantos músicos tem em cima do culto que estão fornicando com suas namoradas? Quantos músicos que tem no culto, em cima do púlpito, que são mentirosos, que são avarentos, que estão sujeitos à pornografia, que estão sujeitos a uma série de pecados capitais, pecados que Deus abomina e que eles não conseguiram vencer, ou mesmo nem se preocupem em vencer. Eles simplesmente domesticaram os pecados que há dentro de si e convivem com ele. Será que se um pastor tivesse essa mesma atitude, como você, músico, olharia para ele? Como você, sociedade, olharia para um pastor? Estamos vivendo um tempo de quarentena, de coronavírus. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas estamos vivendo um tempo de isolamento social. Isso foi criado por Deus, eu creio que foi uma permissão de Deus. Não que o vírus foi criado por Deus, também não sei. Mas que tudo isso que vem acontecendo é um momento que Deus tem proporcionado para que cada um olhássemos para dentro de si, fizesse uma reflexão a respeito, de fato, do que cada um como músico deve ter de postura e ter a sua importância e o temor diante do Senhor quando é desempenhar o seu papel. É isso que tem que ter. E é um momento de reflexão, é o momento que a música parou de ser tocada, é o momento que a música parou de ser o show business da indústria. É o momento agora que músicos que vivem de música têm que parar e meditar e olhar para si e falar: meu Deus, o que eu vinha fazendo da minha vida? Será que o que eu estou fazendo da minha vida é certo? Fazer perguntas para si mesmo, colocar a sua situação, a sua vida diante do Senhor. Buscar em Deus um direcionamento, um alinhamento,
para que as coisas possam seguir nos passos dos trilhos de Deus. Porque não se engane, meus irmãos, tem muitos músicos, muitos levitas, muitos irmãos que estão sentados dentro da igreja, que fazem parte do sistema religioso, que muitos não serão salvos. Que muitas das músicas que eles tocam não passam de uma unção momentânea, naquele momento, uma unção momentânea que para trazer os irmãos a refletir sobre aquela palavra, sobre aquela música maravilhosa, sobre aquele teclado cheio de shimmer, aquela guitarra cheia de reverb. Sim, aquilo é uma unção, mas aquilo é momentâneo. E o depois? E o antes de fazer tudo aquilo, qual é a preparação, qual o temor, qual é a preocupação que músicos, ministros de louvores têm tido frente a isso? Será de fato que Deus tem recebido a sua adoração? Ou não passa de um show que vocês têm feito em suas lives, nos cultos, pseudo-cultos que vocês têm prestado? O Senhor vem cobrar no individual de cada um. Cada um deles vai cobrar. Pense nisso. Às vezes dentro de um ministério tão abençoado existe um ou outro que está comprometendo a coisa acontecer. Existe ali aqueles que pesam todo o grupo, que traz peso e faz com que os outros fadiguem. Existe dentro desse sistema, um ativismo. Essa palavra aprendi com um amigo meu, Emerson. Um ativismo religioso muito forte que vem carregado de boas intenções, mas que estão morrendo por conta da vida de pecado, da vida com a falta de temor que cada um de nós temos tido. E esse ativismo de levar cestas básicas, de ir para a rua pregar o evangelho, esse ativismo social que vem acontecendo mesmo antes dessa pandemia, tem esfriado, tem desestimulado muitas pessoas porque tem ficado no meio do caminho, não tem tido uma constância. E a falta de constância muitas vezes parte de nós por uma falta de temor, por uma falta de respeito por Deus, que não oramos, que não discernimos em Deus o que precisamos de fato fazer para que aconteça, para que o Senhor acabe trazendo sobre nós um temor, um respeito, para que a palavra e o Evangelho de Deus possa ser pregado. Então, pessoal, esse vídeo eu quero deixar essa meditação para vocês e eu vou fazer um próximo vídeo com um pastor. E esses questionamentos eu vou trazer para ele. E a gente vai ouvir da boca de uma autoridade eclesiástica. Qual o papel do músico dentro das igrejas? Qual o papel nosso frente aos ministérios de louvores, às bandas, ao sistema religioso? Beleza? Fica na paz. Até breve.